Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Mais uma semana, que alegria ter você aqui. Que o Senhor abençoe sua casa, que Ele abençoe a sua semana. Que o Senhor, por sua bondade e misericórdia, te dê vitória em tudo. Que seja uma semana maravilhosa para você e para os seus amados. Eu vou ler para a nossa reflexão de hoje o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 8. Está escrito assim: Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar? Pede a Deus para falar ao seu coração, que seja uma mensagem que edifique sua vida, que te fortaleça, que te encoraje, que te dê coragem para tomar decisões na sua vida. Senhor, obrigado por sua bondade, amor e misericórdia. Obrigado especialmente por sua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado especialmente por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Espírito de Deus, fala conosco nesse momento. Fala ao meu irmão, à minha irmã, trazendo graça, entendimento, força e coragem. Nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Senhor, o Senhor é maravilhoso e nós te adoramos. Exaltamos o seu nome nesta hora. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu
eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus. Glória a Deus. É Ele que é o nosso refúgio, o Senhor Jesus. Nós podemos correr para Ele, esconder debaixo das asas dEle e ali estaremos seguros. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo. A nossa reflexão de hoje será dirigida por uma pergunta: onde está o temor do Senhor? Eu me lembro há muito tempo, quando era criança, devia ter 5, talvez 6 anos de idade, certo dia estava no ônibus com meu padrinho e vendo algumas pessoas fazerem uns gestos que eu não compreendia, perguntei para ele: o que essas pessoas estão fazendo? As pessoas estavam fazendo o sinal da cruz. E ele falou assim: eles estão fazendo o sinal da cruz. Eu perguntei por quê? E ele apontou: porque nós estamos passando em frente a uma igreja. Aquilo me deixou muito surpreso e ainda hoje, tantos anos depois, mais de 50 anos depois, eu ainda lembro disso. Havia naquela época uma atmosfera de respeito, de reverência, de temor. Em todo lugar havia muita reverência, muito temor e muito respeito. Eu me lembro de que a sexta-feira da Paixão, especialmente, era um dia muito silencioso. As pessoas se recolhiam, ficavam quietas e elas se comportavam de maneira muito reverente. Na minha casa, nós éramos uma família grande, né? Nós somos 10 filhos, né? Meu pai e minha mãe tiveram 10 filhos, hoje nós somos 8. Naquela época nós devíamos ser 9, né? Porque o pequenininho ainda talvez não tivesse nascido. O caçula, que hoje já não é tão pequenininho assim, mas eu lembro que a gente queria brincar, correr, a casa pequena, tanto de meninos, 7 filhos, 6 filhos, 3 filhas, querendo correr pela casa, e minha mãe gritava com a gente, pegava a vara e exigia comportamento respeitoso, reverencial. Silêncio! Nosso Senhor morreu hoje, havia muito temor de Deus. Nos últimos anos, nas últimas décadas, é perceptível o crescimento da apostasia, ou seja, a perda da fé, do temor e da reverência. A apostasia é visível e nós vemos um crescimento acelerado dessa apostasia que vai se manifestar com irreverência, com profanações e com escarnecimentos. As pessoas zombam de Deus de uma maneira e das coisas sagradas de uma maneira muito irreverente e profanam o sagrado com muita facilidade. Não há mais tanto temor de Deus. Você ainda encontra pessoas reverentes que temem a Deus? Encontram, mas a grande maioria das pessoas estão a viver a sua vida como se Deus não existisse ou como se isso fosse uma coisa secundária. Nós estamos vivendo a nossa vida desprezando o sagrado, desprezando a espiritualidade, vivendo de uma maneira irreverente a ponto de nós perguntarmos: para onde foi o temor do Senhor? No começo dessa nossa reflexão, nós lemos um texto que fala
do chamado de Pedro e dos outros discípulos que estavam com ele. O chamado de Pedro é muito curioso. Para você entender cronologicamente o que aconteceu, você precisa de olhar os outros evangelhos. Quando você olha o Evangelho de João, no capítulo 1, você encontra uma cena na qual João Batista está batizando os arrependidos que se apresentam a ele, e João Batista, no meio deles ali, tem dois discípulos de João Batista, que é André, irmão de Simão Pedro, e João, que é o autor do Evangelho. E, de repente, João Batista aponta para Jesus e diz para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João e André, quando ouvem esse testemunho pela segunda vez, saem e vão seguir a Jesus. Jesus, ao ver que estava sendo seguido por André e João, pergunta para eles: onde vocês vão? Para onde vocês estão indo? E André responde com uma pergunta: Rabi, ou seja, mestre, onde assistes? E Jesus responde para eles uma resposta muito maravilhosa, né? Jesus responde para eles: vinde e vede. É muito interessante essa resposta de Jesus, né? Muitas vezes nós nos aproximamos de Jesus ou queremos nos aproximar de Jesus, mas ficamos quietos no nosso canto. Jesus disse para os dois: venham ver, venham e vejam onde eu estou. Esse é o texto ainda do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 38 e 39. Eles foram e passaram ali o restante do dia com Jesus. Quando eles saíram dali, eles estavam convencidos a respeito de quem era Jesus. André encontrou primeiro seu irmão Simão Pedro e André disse para ele: achamos o Messias. Quando nós encontramos Jesus, a primeira coisa que a gente quer fazer é compartilhar o que nós encontramos com outras pessoas. André disse para Pedro: achamos o Messias, e levou Pedro, segundo está escrito no livro de João, para se encontrar com Jesus. O texto não descreve esse encontro de Pedro com Jesus, ali Pedro guiado pela mão de André, seu irmão. Um tempo depois, nós não sabemos se no dia seguinte, Lucas registra esse encontro do qual nós lemos uma parte. Lucas diz que Jesus está ali andando na praia do lago de Genezaré, que é também chamado de Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. Jesus está andando ali e de repente Jesus se vê apertado por uma multidão. E Jesus observa que tem dois barcos na praia, ancorados na praia, e dois pescadores lavando as redes. Jesus então se dirige a Pedro e pede Pedro para afastar um pouco o barco para dentro do lago. Jesus sobe no barco e Jesus se assenta e começa a ensinar. Aí nós podemos imaginar essa cena: Jesus está ali, Pedro está ali, Jesus começa a ensinar, Pedro começa a ouvir o ensino de Jesus junto com as demais pessoas. E quando Jesus está fazendo isso, certamente Jesus observa que o barco está vazio, que os barcos estão vazios. Jesus sempre perceberá a sua necessidade, a minha necessidade, as nossas necessidades. Jesus é maravilhoso, ele não é um Deus distante, alheio, apático. Jesus sabe que os pescadores trabalharam a noite inteira e o barco está vazio, e Pedro está lavando a rede, e André está lavando a rede, e João e Tiago estão lavando as redes, eles são sócios. Jesus termina de falar e diz para Pedro: faze-te ao largo e lança suas redes para pescar. Quando ouviu esta ordem, Pedro respondeu: mestre. Jesus estava ensinando e Pedro reconhece que Jesus é um mestre. Jesus diz para Pedro lançar as redes e Pedro responde: mestre,
havendo trabalhado a noite inteira, provavelmente muito cansado, ele disse: nada pegamos, mas pela sua palavra nós lançaremos a rede. Sobre tua palavra lançaremos as redes. E fazendo isso, entraram para dentro do lago, lançaram as redes e apanharam tantos peixes, que os barcos começaram a querer afundar. E eles pediram ajuda a Tiago e João, e vieram Tiago e João em outro barco para ajudá-los. E as redes estavam se arrebentando, rompiam-se as redes, como disse o Evangelho de Lucas. Vendo isso, cheio de admiração, de temor, de espanto, Pedro se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor. Olha que coisa impressionante. No começo, o tratamento de Pedro com Jesus é mestre, porque Jesus estava a ensinar. E agora Pedro, ele, diante desse grande sinal, desse grande milagre, Pedro se prostra. Os judeus não se prostram diante de homens. E Pedro se prostra diante de Jesus, reconhecendo que está diante dele alguém que é bem diferente dele. E Pedro diz: Senhor. Jesus não é mais mestre, agora Jesus é Senhor. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Acontece agora uma coisa tão impressionante que Pedro, por causa deste sinal, Pedro tem uma dupla revelação. Pedro reconhece que Jesus é muito mais do que ele pensava que Jesus era. Jesus é o Senhor. André já havia dito para Pedro: achamos o Messias, mas por alguma razão o testemunho de André não havia falado tão profundamente ao coração de Pedro. Por isso Pedro diz: mestre, eu vou lançar a rede, o Senhor mandou. Mas agora, diante desse sinal, Pedro, ele se enche de uma convicção maior e ele se prostra diante de Jesus. E ele percebe a grandeza, a santidade de Jesus, alcança Pedro. E Pedro diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Olha que coisa tão importante, né? Encontros genuínos com Deus mudam a nossa vida. Um encontro genuíno, verdadeiro com Jesus Cristo certamente vai impactar a sua vida, impacta a minha vida e muda a nossa concepção, muda o nosso conhecimento a respeito de quem nós somos. Normalmente, eu estava há pouco assistindo um vídeo muito lindo, feito por uma criança, e a criança vai dizendo de uma maneira tão linda: você pode fazer o que você quiser, você é capaz. E aquela pessoa, aquela criança vai falando para a mãe dela: se você quiser, você pode ser presidente dos Estados Unidos, você pode morar na Casa Branca. E essa criança vai encorajando a mãe, né? E é uma cena muito bonita de ver, e muito tocante. Mas quando você observa, é só exaltando a potência humana, a capacidade humana. Nós, no nosso tempo, nós vivemos num tempo em que, apartados de Deus, do temor de Deus, da reverência, nós exaltamos o poder humano, a potência humana, a capacidade humana. Mas quando Pedro, tendo esgotado, mesmo sendo um experiente pescador, tendo esgotado, insistido a noite inteira, quando ele se depara com o milagre, com o sinal, com o poder de Jesus, ele tem a revelação a respeito de quem ele é. E ele se prostra: eu sou pecador, Jesus, Senhor, retira-te de mim. Ele também tem uma concepção exata a respeito de quem é Jesus. Jesus é Senhor. É verdade que Pedro ainda não tem uma compreensão completa e exaustiva a respeito de quem é Jesus. Mais para frente, o Senhor vai se revelando cada vez mais para eles. E assim, no Evangelho de João, no capítulo 6,
Jesus fala com os discípulos assim: vocês também não vão embora? Uma vez que outros tinham ido embora porque não suportaram a mensagem, Pedro diz: Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, já tem uma caminhada, a revelação a respeito de quem é Jesus vai crescendo em Pedro. Lá mais à frente, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, Jesus faz a pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo. O Senhor é o Messias, não há dúvida no coração dele. Mais na frente ainda, você sabe que Pedro vai negar Jesus. E depois Jesus vai confrontar Pedro de uma maneira profunda: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Esse conhecimento de Pedro vai crescer cada vez mais, até que Pedro se torne aquela pessoa que Deus quer que ele seja. Assim também somos eu e você. Quanto mais nós conhecemos Jesus, quanto mais o Espírito Santo nos informa a respeito de quem é Jesus, mais nós entendemos a nossa condição de miseráveis pecadores. Como o apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, que não gostava de ser chamado de grande de jeito nenhum, ele, fazendo uma reflexão a respeito da vida dele, ele diz: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não quero pecar, mas eu peco. Eu quero andar em santidade, mas eu não ando em santidade. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Olha a angústia do apóstolo. E ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. O nosso encontro, se você começar a procurar, a buscar Jesus cada dia mais e mais, você será revelado a respeito da identidade de Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é o Cordeiro de Deus, e o seu coração cada vez mais se encherá de temor, de tremor, de reverência, quando você for alcançado pela santidade, pela graça de Deus. Os encontros com Deus sempre provocam em nós temor, tremor, reverência, sempre vão provocar. Assim foi, por exemplo, com Jó. No final do livro de Jó, lá no capítulo 42, depois de Jó passar por todas as experiências e ser corrigido pelo Senhor, Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Os encontros com Deus vão produzir em nós um sentimento de que Deus é santo e nós pecadores, que nós dependemos da misericórdia e da graça dele. No livro de Gênesis, no capítulo 28, Jacó está fugindo da sua casa. Jacó enganou seu pai, Jacó recebeu a bênção no lugar do seu irmão, e fugindo Jacó para numa localidade chamada Luz, e ele dorme, e eis uma sonha, e eis uma escada posta da terra até o céu, e os anjos de Deus sobem e descem aquela escada, e Deus fala com Jacó naquela noite. Deus faz promessas maravilhosas para ele. Gênesis capítulo 28, vai lá para você ver que coisa mais linda. Um homem cheio de pecado, fugindo da sua família porque havia pecado, encontra com Deus. E Jacó, quando encontra com Deus, ele diz assim: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia, e temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Quando nós nos encontramos verdadeiramente com Deus, o nosso coração se enche de temor, de tremor, de reverência, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Por isso, diante dele, uma atitude nos cabe. E Pedro compreendeu isso rapidamente, se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É interessante, Pedro pede a Jesus para se afastar dele. Depois Jesus pergunta para os discípulos: vocês não vão embora? Não vão se afastar de mim? E Pedro responde: Senhor, para onde? Para onde nós vamos?
Só o Senhor tem palavras de vida eterna. A Bíblia relata a experiência maravilhosa de Isaías, o profeta, que ele tem uma visão do trono de Deus e ele vê os anjos glorificando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías, então, tomado de temor, de espanto, de tremor, disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando eu era criança, o temor de Deus era algo observável, havia uma atmosfera de temor e tremor, de reverência em todo lugar. Os ambientes que eu frequentava, não interessa dentro do ônibus, na rua, não interessa o lugar, dentro da casa. Na vida comum do lar, meus filhos, fiquem quietos, disse a dona Madalena. Hoje é um dia importante. O nosso Senhor morreu nesse dia, na sexta-feira. Em nossos dias há uma atmosfera de apostasia, irreverência, escárnio e profanação do nome do Senhor. Meu Deus, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No nosso tempo, algumas coisas que eram tão importantes e tão impactantes no passado, alguns conceitos, algumas palavras, hoje já não nos tocam mais. A justiça de Deus. Algumas pessoas se converteram no passado porque começaram a pensar na justiça de Deus. Sabia disso? Homens importantes na história da igreja. Mas esses conceitos, a justiça de Deus, o pecado, o diabo, o inferno, a eternidade com Deus ou separada de Deus, o céu, são conceitos que não tocam mais muitas pessoas. Muitas pessoas vivem suas vidas sem se importar com a justiça de Deus, com o fim dos tempos, com o céu, com o inferno, com o diabo, com demônios, com anjos. Nós não vivemos num ambiente completamente secularizado, mas há uma mistura, uma confusão. Por que nós estamos vivendo desta maneira? Por que nós apostatamos desta maneira? Por que abandonamos o reto caminho, a presença do Senhor? Porque o temor e o tremor do Senhor não está mais no nosso coração. Algumas pessoas pensam que essa forma de ver o mundo é arcaica e assustadora e não vale a pena você se atemorizar, você ter temor e tremor por causa dessas coisas, desses conceitos. As pessoas do nosso tempo, elas são treinadas a viver com foco no aqui e agora, no presente. Esse tempo do tudo rápido, né, da tecnologia, é tudo um tempo acelerado. Nós não temos, esse vídeo já está longo demais, nós não paramos para orar, nós não paramos para ler a Escritura, nós não paramos para contemplar, nós não paramos para meditar, tudo é rápido. Tudo tem que ter 180 palavras, não pode passar de 1 minuto, senão eu não dou conta. Senão eu vou embora e já a minha mente a nossa mente está acelerada e nós não conseguimos parar e mergulhar na palavra de Deus e ouvir o Espírito de Deus e deixar que o sagrado penetre no meu coração. Há um relativismo moral que chega a ser indecente. As pessoas não admitem mais a ideia de que há uma verdade absoluta, que há uma moralidade absoluta. Assim, cada um tem sua verdade, cada um tem sua moralidade. Esse é um problema sério no nosso tempo, né? Aquilo que é moral, aquilo que é imoral para mim, é completamente normal para o outro. E se eu considero aquilo que ele faz imoral, eu vou ser taxado. Eu posso até ser preso, dependendo da maneira como eu me manifesto a respeito das imoralidades do nosso tempo. É um relativismo,
uma aceitação, não existe mais verdade, mas verdades, cada um tem a sua. Como é possível uma coisa dessa, né? Se uma coisa é verdade, tem que ser verdade para mim e para você. Se uma coisa é moral, tem que ser moral para mim e para você. Se uma coisa é imoral, tem que ser imoral para mim e para você. Mas no nosso tempo, não é assim. As pessoas não conhecem a Escritura, elas não conhecem a palavra de Deus. Elas não são regidas pela palavra de Deus. O fundamento das suas vidas não é a palavra de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 7, o Senhor fala do homem sábio e prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E essa rocha é a palavra de Deus, e quando vêm os ventos, as enchentes, as ondas batem forte na casa que está firmada sobre a rocha, ela não cai. Agora, no nosso tempo, as nossas casas têm-se a nossa vida, a nossa mentalidade está edificada sobre a areia e qualquer ventinho nos joga no chão. Por isso, tanto remédio, tanta medicação, tanta terapia, tanta autoajuda, meu Deus, tanto suicídio, tanta confusão, porque nós somos fracos, frágeis. Somos pessoas frágeis. Os desafios, as indagações, as frustrações, as angústias persistem, as pessoas permanecem perplexas e elas não querem saber de Deus. Pereceu o temor do Senhor. Ao se encontrar com Jesus, Pedro não teve dúvidas a respeito de quem ele era e de quem era Jesus, por isso se prostra, chama Jesus de Senhor, identifica Jesus com o Senhor, ele é o Messias, ele é o Senhor. E ele disse: eu sou pecador. Apesar de não saber exaustivamente quem é Jesus, Pedro já sente o impacto da presença e da santidade de Jesus. Por isso se prostra diante dele. Todos nós precisamos ter um encontro com Jesus que provoque em nós temor e tremor. Todos nós precisamos ser impactados pela presença, pela santidade, pela glória, pelo amor de Jesus. Todos nós precisamos temer. Como disse Jacó, que lugar temível é esse, a casa de Deus, a presença de Deus. Quando você estuda os relatos na Escritura acerca dos encontros com Deus, estes encontros sempre vão provocar temor, perplexidade, temor. Que você possa ter um encontro com Deus que produza em você temor e tremor. Meu irmão, minha irmã, não viva a sua vida de qualquer jeito. Olha, você pode não ter sido advertido, mas justiça de Deus, pecado, o diabo, o inferno, a recompensa na eternidade com Deus, o céu, são realidades. Se você não vê, se você não experimenta, não significa que não existe. E é melhor você não fazer o teste, não correr o risco. Vou correr o risco. Vou ficar aqui nessa minha vida mundana, aproveitando aqui agora, que é isso que importa. Vou atender os meus apetites, a minha carne, os meus desejos e viver a minha vida regalada, não é? Do jeito que eu acho que eu devo. Vou beber, vou fumar, vou cheirar, vou curtir, vou aprontar. Olha, certa vez uma pessoa que adquiriu uma grande fortuna disse para si mesma: agora, minha alma, você tem acumulado riquezas para muitos tempos, para muitos dias. Agora come, bebe e regala-te. Jesus, que contou essa parábola, disse: louco, essa noite te pedirão a sua alma. E o que você tem preparado é para quem? Meu irmão,
minha irmã, que você encontre no Senhor misericórdia, bondade, amor, graça. Porém, se ele decidir pedir a sua alma hoje, você está preparado? Certa vez o profeta Isaías foi enviado por Deus na casa do rei Ezequias, que estava doente, e a mensagem era essa: põe a sua casa em ordem, Ezequias, porque você vai morrer. E a pergunta que resta, não é a essência da nossa reflexão talvez seja: a sua casa está em ordem? Como está a sua vida? Você tem vivido uma vida de temor e tremor? Essas coisas impactam o seu coração? Se não impactam, deveriam. Reflita sobre isso. Examine a sua vida, examine o seu coração, as suas escolhas, os seus valores, o fundamento da sua vida. O quão longe ou quão perto você está do Senhor. Ainda é tempo de, cheio de admiração, espanto, temor e tremor, você se prostrar como Pedro diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sou pecador, tenha misericórdia da minha vida. Vamos orar. Eu queria te desafiar a colocar a sua necessidade diante de Deus. Coloque diante dele a sua necessidade nesta oração. Apresente a Deus os desafios da sua semana e eu vou te ajudar nesta oração para que você experimente a glória de Deus na sua vida, os sinais, os milagres de Deus na sua vida. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o seu nome, o Senhor é um Deus maravilhoso. Jesus, neste momento, nós queremos nos prostrar diante do Senhor e reconhecer que nós somos pecadores, que o Senhor é Senhor, que o Senhor é provisão de Deus para a nossa vida, o Senhor é misericórdia de Deus, o Senhor é o concreto amor de Deus por nós, que foi expresso de maneira dramática na cruz do Calvário. E por isso, nesta hora, nos apresentamos diante do Senhor com temor e tremor, também com muita gratidão no nosso coração, para reconhecer e confessar que o Senhor morreu no meu lugar, para reconhecer e confessar que somos pecadores, para te pedir: perdoa os nossos pecados e falhas. Não nos deixe viver uma vida irreverente, uma vida de pecado, uma vida sem temor e tremor do Senhor. Convence-nos, Espírito Santo, do pecado, da justiça, do juízo. Revela-nos essas coisas tão profundas do reino e nos atraia e nos leve a Cristo. Nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, livra-nos dos enganos, livra-nos das tentações, das delícias. Senhor, nos ajude a escolher a melhor parte, a buscar o Senhor e fazer a sua vontade. E eu quero estender a minha mão, Deus querido, para abençoar o meu irmão, a minha irmã, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família, para abençoar, Deus, com saúde, com alegria, com graça, que a salvação alcance o meu irmão, a minha irmã. Quero te pedir que o Senhor lhe dê força, coragem, sabedoria para enfrentar os desafios dessa semana. Quero te pedir mais, Pai amado, que o Senhor vai na frente, que o Senhor vai tirando os tropeços, os impedimentos, vai abençoando e dando vitória. Ajuda, Senhor, nos desafios. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. E eu, Pai, quero nesse momento abençoar o meu irmão, a minha irmã, com a bênção do Senhor que enriquece, mas não acrescenta dores. Com a bênção do Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe você e a sua casa. Já orei nesse sentido, declarei a bênção aqui repetindo. Que Deus te dê uma semana excelente.